Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos aqui. Nesse canal eu procuro trazer conteúdo de segurança do trabalho de forma otimizada para acelerar seu aprendizado. E no vídeo de hoje trarei destaques importantes do trabalho em altura, requisitos importantes, tanto para se você pretende se qualificar para o trabalho em altura, como para se você pretende orientar os trabalhadores quanto aos procedimentos seguros para esse tipo de trabalho. Portanto, trarei aqui um conteúdo bem objetivo aqui com os tópicos mais relevantes, ok? Vamos aos destaques. Iniciando aqui, então o tema aqui é trabalho em altura, da base ao topo. E o trabalho em altura é uma das atividades mais desafiadoras e perigosas. Como, por exemplo, aqui no setor de indústria, no setor da construção, é bem desafiador e são constantes os trabalhos em altura nesses setores. É importante atender os aspectos regulamentares e se qualificar, porque esses setores aqui permitem grande experiência. No meu dia a dia, como também o colega Pedro, que me auxiliou na produção desse conteúdo aqui, nos envolvemos constantemente com atividades de trabalho em altura, seja na parte industrial, seja na parte de construção, por exemplo, a construção de prédio, ok? Portanto, a NR35 ela foi criada para quê? Ela foi criada para estabelecer os requisitos mínimos. Portanto, não é só a NR35 que traz todos os regramentos previstos para o trabalho em altura. Existem normas complementares que devem ser obedecidas esses requisitos, ok? Ela vai fazer o quê? Ela vai estabelecer esses requisitos mínimos. Então, o objetivo da NR35, o principal, é garantir que as atividades realizadas no trabalho em altura, o que significa isso? Aquelas realizadas acima de 2 metros, onde haja o risco de queda. Portanto, se classificam como uma atividade em alturas. Essas atividades elas devem ser o quê? Planejadas, organizadas e executadas de forma segura, para principalmente prevenir acidentes e quando não é possível que tenha acidente zero, que é o objetivo, pelo menos que diminua os riscos desses acidentes, ok? Então, existem umas definições importantíssimas quando se fala de trabalho em altura, por exemplo, sistema de ancoragem, linha de vida, resgate em suspensão inerte, são definições importantes para se compreender. A ancoragem, por exemplo, vai ser aquele ponto ali aquele ponto que segura o trabalho aqui, o trabalhador, né? Ele está aqui exercendo uma atividade e ele está fixado aqui por um ponto, então esse ponto aqui é o ponto de ancoragem. Então existem sistemas para isso. Das normas, a NR35, que eu falado, além existem outras, essa NBR 16.325 é outra importante norma que auxilia aqui nas diretrizes e normas do trabalho em altura. Então, essas definições importantes, os riscos inerentes ao trabalho em altura e as medidas de prevenção eles partem do quê? Parte de uma identificação e de avaliação desses riscos associados, e isso vai incluir o quê? Estratégia para mitigar esses riscos. O primeiro passo é identificar esses riscos, mensurar e depois promover estratégias para mitigar esses riscos. Os equipamentos de proteção coletiva, e isso aí tem grande relevância para a prevenção do trabalho em altura, para que ele seja exercido de forma segura. Então temos exemplo aqui, guarda-corpos, plataforma de proteção. Esses itens salvam muitas vidas e são requisitos importantíssimos para um trabalho em altura de forma segura. Os EPI também não menos importante, então é um conjunto, não é um ou outro, então é um conjunto aqui que se aplica. Os EPIs aqui, como por exemplo, os cinturões de segurança, o talabartes, os conectores, essa verificação é importantíssima aqui nesses itens, e a verificação se o item está em conformidade, isso são atitudes
que vai fazer com que o trabalho em altura seja exercitado de forma segura. Portanto, a verificação da integridade desses itens, importantíssima. O sistema de ancoragem aqui, essa NBR 16.325 traz requisitos importantes para que sejam observados e que no ato de fiscalização ou não há necessidades, eles vão ser cobrados se foram usados, né? Há também de se ter um plano de emergência, ou seja, caso um trabalhador, tomada todas as medidas de segurança, mesmo assim aconteceu algum imprevisto, tem que estar estabelecido o que vai se fazer, esse plano tem que estar apto a ser aplicado, tem que estar elaborado e estar apto a ser aplicado. Então, esse plano deve incluir também esses métodos e práticas seguros para resgatar esses trabalhadores que estejam suspensos, ok? Quanto o planejamento da atividade em altura, etapa importantíssima, isso uma parte fundamental, que é a capacitação e a autorização. Então, o trabalhador ele tem que estar capacitado e, além disso, ele tem que estar autorizado. Essa capacitação é uma parte ali preliminar, vem antes. Primeiro se capacita o trabalhador, depois de ele estar capacitado, está apto a exercer o trabalho, então vai para a parte de autorização. Na parte de autorização, vai ser preciso ser feita uma análise preliminar dos riscos identificados naquela atividade ali, e depois identificado, vai se elaborar a permissão de trabalho, que é um documento essencial para autorizar essas atividades específicas. Portanto, é um requisito que se avalia, que analisa aqueles riscos e que se emita a permissão de trabalho, o trabalhador esteja ciente e essa a permissão é válida para aquela atividade específica, ou seja, não é uma permissão geral, é uma permissão específica, ok? Para aquela atividade, para aqueles riscos. Nesse planejamento inclui essa metodologia, ou seja, como é que vai ser planejado, organizado e executado as tarefas. Então se combina antes, isso também entra na permissão de trabalho, ou seja, vai estar o trabalhador vai estar instruído e vai estar amparado ali por um documento ali legal que demonstra que está apto para ser feita aquela atividade e que foi feita uma análise preliminar e o trabalhador é capacitado, ok? Então, os tipos de acesso para a atividade em altura são importantíssimos também. Aí entra as observâncias quanto às escadas, quanto às plataformas, quanto aos andames, que constantemente há acidentes nesses itens. Então, esses itens devem ser bastante observados, haja vista que o grande volume de acidente, eles ocorrem aqui geralmente em um desses itens aqui. Quando se ocorre um acidente, quando se vai analisar, está envolvido em um desses aspectos, portanto, é extremamente importante serem observados, ok? Falando de NBRs, né, um aspecto importante a ser observado, né, são os critérios de sistema de ancoragem, né, como deve ser norteado, como deve seguir. As seções que abordam os tipos de ancoragem, né, deve ser dado atenção a ela. E esses tipos aqui, as ancoragens variam nesses tipos aqui, do A até o E, onde são classificados os diferentes pontos de ancoragem. Essa norma também traz parâmetros essenciais para carga mínima e critério de instalação. Então, ali vão ser determinados os normativos, ou seja, os requisitos que devem ser seguidos. Entre eles ali o limite de resistência e sua aplicação prática. Importantíssimo observar esses limites estabelecidos na norma. Em relação à norma NR35, ela está inclusive em revisão.
linha de vida é outro item importante. Portanto, a NR35 passa um momento por revisão e tende em breve a ter uma atualização para esses critérios. Então, a linha de vida tem que estar adequada, um aspecto a ser considerado. Essa revisão da norma, ela vai observar ali aspecto que for alterado e atualizado na versão revisada. Perceba que, inclusive, o anexo 3 da NR35, que havia entrado em vigor de escadas, ele foi retirado porque gerou polêmica, para atualização das melhores práticas atuais. Quanto à definição do trabalho do capacitado para trabalho em altura, o novo texto traz os critérios para se determinar o que é esse trabalho, o que significa estar capacitado para o trabalho em altura, da importância do treinamento presencial e das limitações do EAD. O treinamento EAD ele traz contribuições importantes, mas há aspectos que são importantíssimos ali no treinamento presencial, porque é onde vai se observar ali a efetiva prática, o que é que o trabalhador assimilou, o que é que o aluno assimilou, e se ele está executando ali o procedimento, observando todos os regramentos, ok? Considerações finais aqui na parte de aspectos gerais aqui de capacitação e qualificação. Destaque aqui a importância da NR35 e normas relacionadas como NBRs. O enfoque do trabalho em altura, então deve-se promover ali estratégia para promover um ambiente seguro. Muitas vezes ali, essas estratégias ali estão ali, é um conjunto de medidas protetivas, de planejamento do trabalho, de EPI, ou seja, é um conjunto ali de tarefas que vão promover uma estratégia pensando no ambiente como um todo. Outro aspecto que deve ser observado é que as normas geralmente seguem observâncias, se baseiam nas normas internacionais, mas é preciso ter uma visão geral e observar aqui e trazer ao contexto do normativo brasileiro, ou seja, é preciso estar amparado nesses aspectos, trazendo a legislação brasileira. Quanto à capacitação do trabalho em altura, um aspecto interessante aqui é observar quem tem vivência prática, ou seja, antes de qualquer capacitação no trabalho em altura, essa parte de vivência prática de quem ministra é importantíssimo. Nesse sentido, Pedro Costa, técnico de segurança de trabalho há mais de 13 anos, que atualmente exerce o cargo desse cargo na UFRN, é um profissional bastante experiente na parte de qualificação e que trabalhou muito nesse conteúdo aqui de aspectos gerais e principalmente, voltando aqui à tela inicial, e principalmente no e-book, nesse trabalho em altura, da base ao topo. Pedro Costa criou esse material, em conjunto aqui, fizemos aqui revisões, e ele criou esse livro digital que você pode acessar abaixo do link desse vídeo, na descrição, estará fixado para você ter acesso ao e-book Trabalho em Altura, da Base ao Topo, onde ele elaborou um trabalho com as normas a serem observadas, as observâncias, um conteúdo bem ilustrativo, um conteúdo bem completo e de fácil assimilação. Portanto, caso queira conhecer, acesse o livro digital Trabalho em Altura, da Base ao Topo, onde aborda, né, os requisitos de maneira bem condensada do trabalho em altura de forma segura, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, como também seu comentário. Desejo que você conquiste seus objetivos. Fique com Deus, bons estudos e boa sorte.